E aí, gente? Tudo bom com vocês? Eu me chamo Henrique, esse canal aqui é Filho de Vênus, né? Muito incentivado pelos meus amigos, né? A fazer um canal de leitura de tarô, né? E cá estou eu, né? E eu vou trazendo histórias, né? Trazendo escolhas, né? Assim que possível, trago tanto escolhas como histórias a serem contadas, né? Então, de montinhos, eu acho que de alguma forma a espiritualidade ela se conecta com a gente, né? Às vezes um montinho, às vezes as pessoas falam, mas você fica acreditando em tudo, mas às vezes alguma coisa você tira daquele montinho e ele te ajuda, né? E isso já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas, né? E eu tô aqui para fazer o teste, né? Então eu vou lançar aqui, né? Então peço que vocês escolham, né? São 3 montinhos. Eu escolhi 3 reis aqui, na verdade 2 reis e um imperador, né? Que foi o que foi me intuído, né? Não sei o que vai vir, né? Mas quando a gente fala de reis, a gente fala de personalidade forte, né? A gente fala de um alto requisito, né? Um alto poderio, né? Alguém que está lá em cima, realeza, né? Que escalou tudo que tinha para escalar e está lá no seu reinado, né? Então, quando a gente fala de tarô, a gente fala desses reis, a gente fala dessas situações, né? Não sei o que está por vir e eu vou adorar descobrir com vocês. Então, bora comigo, vamos começar aí com o pessoal, tá? Então bora lá, pessoal do montinho número 1, o Rei de Paus, tá? Deixa eu ver se tá enquadrando direitinho. Isso, o Rei de Paus, né? Quando a gente fala do Rei de Paus, a gente fala de uma pessoa, né? Não só uma pessoa, mas a gente fala de uma energia quase que criadora, né? Ela é inspiradora, né? A energia do Rei de Paus é inspiradora. É aquela pessoa que você olha e você fala, poxa, como eu queria ser essa pessoa, né? Porque é uma pessoa de bem com a vida, é uma pessoa de bem, principalmente com ela mesma, né? E que tem vários tipos de qualidade e tem ciência que tem esses vários tipos de qualidade. Isso que é o mais interessante, né? Então, vamos ver o que as cartas vão dizer, né, nessa situação aqui, né? Vamos ver. Tarô, qual que é a mensagem que a gente tem que entregar para o montinho número 1? Qual é a mensagem? Cansaço. Eu tinha ouvido antes. Entendi. Então, ótimo. Muito obrigado. As cartas estão praticamente pulando. Vamos para esse também. Deixa eu ver se as cartas tá bonitinhas. Gente, eu sou extremamente perfeccionista, tá? Então meu maior medo é enquadramento. Bora lá. Qual que é a mensagem pro grupo 1? Opa! Como qualquer rede pausa, né? Trazendo muita ansiedade, né? 2 cartas a mais, eu vou considerar. Parece que alguém aqui está passando por um processo de tentar manifestar alguma situação, alguma escolha. Eu acho que, né, eu vou ver se dá para colocar o cigano aqui embaixo, né? De manifestar alguma coisa, manifestar alguma situação, que ainda vou entrar fundo pra gente ver. E tá muito cansado nesse processo, mas realmente, né, manifestar as coisas dá um demasiado cansaço, né?
Pra alguém aí que tá perguntando, meu signo é câncer. Tem alguém aí que tá falando na mente aqui qual o signo dele. Câncer, eu sou canceriano, tá? Enfim, bora lá. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma pessoa que está com dificuldade de manifestar algo na vida, né? A gente vê aqui uma pessoa muito cansada, né? É como se estivesse cansado de controlar tudo, né? Controlar tudo ao seu redor. Esqueci de falar as cartas. A gente tem o 4 de espadas, tá? Linda essa carta. O mago, 10 de paus, a imperatriz, o 2 de espadas. Quando a gente tá prestes a manifestar alguma coisa, a gente fica assim, ó. Exatamente como essa carta. 3 de ouros. Pajem, valete, né? Valete de ouros. 4 de paus. 2 de ouros. 3 de paus. O eremita. A carta do livro no cigano. A carta da casa. Opa, carta da chave. Dificuldade para descobrir alguma coisa. A carta do anel. A carta da nuvem. Gente, meus baralhos estão velhinhos mesmo, é que eu uso muito eles, né? E a carta da estrela. Né? Bom, eu sou uma pessoa que eu sinto a leitura, né? E às vezes o significado, vocês vão falar, ah, não é esse significado da carta. Às vezes não é, mas eu sigo o que a leitura me diz, né? E o que que isso me mostra aqui, né? Mostra, pra mim, o problema desse rei de paus, né? Esse rei de paus você adapta, tá? Ele pode ser tanto homem como mulher. Aqui a gente tá falando da energia do rei de paus, né? Que é essa energia expansiva, criadora, né? E aqui mostra que é como se esse rei de paus, né? Ele tivesse muito cansado, né? Da maneira como ele vive, né? Porque ele tem que controlar muita coisa, ele tem que exercer muita coisa, né? Ele tem que estar ali presente, né? E ele não está conseguindo, né? Ele tá cansado, né? Ele tá exausto dessa situação, né? É como se ele estivesse carregando um fardo, né? E às vezes ele se pergunta se vale a pena, né, pro sonho dele, né? Porque aqui tem a Imperatriz, né? A Imperatriz, ela cria. Antes de tudo acontecer, a Imperatriz, ela gera, né? Ela gesta aquilo que um dia vai virar algum fruto, né? Então esse trabalho, essa situação tá cansando tanto, né? Que te deixa até uma cruz, né? Entre a cruz e a espada, né? Como é que eu vou sair dessa situação, né? Isso aqui não tem para onde ir não, né? Essa situação aqui não vai para nenhum lugar. A gente aqui fala muito sobre profissional, tá? Então eu vou pegar muito do profissional, né? Então esse trabalho aqui não tá indo, sabe? Onde que foi que eu fui amarrar meus burros, né? As cartas não mostram tanto. Deixa eu ver se eu consigo dar um. Não, não consigo dar uma diminuída. Ai, gente, vocês vão me perdoar. Com o tempo eu vou me adaptando. Então, tem essa situação aqui, né? De, poxa, é uma coisa que eu queria tanto, é uma coisa que eu manifestei, né? Mas hoje parece que nem faz tanto sentido, né? Às vezes parece que foi um impulso, né? Às vezes parece que eu queria tanto, mas quando eu tive, parece que pesou demais pra mim. Às vezes eu pensava que era tudo o que eu queria. Eu queria tanto esse cargo, eu queria tanto essa posição, tantas essas coisas. Mas quando chegou, não parecia que era isso tudo. Parecia que, na verdade, parece que eu mais sofro do que eu consigo.
Mas, como tudo, existe aqui um equilíbrio, né, na sua vida. E a gente tem que também falar um pouquinho de propósito, né? Qual que é o seu propósito? Para que você entrou nesse lugar? Para que você quis essa situação, né? Para quê? Para ganhar dinheiro? Beleza. Então você está ganhando dinheiro. Para conseguir um certo tipo de posto? Tá, você vai conseguir esse posto, porque aqui você tem um alto poder de manifestação. Mas qual que é o propósito? As cartas mostram aqui pra você qual que é o propósito disso, pra onde você quer ir, entendeu? Qual é o sentido de você fazer isso aqui? Você vai chegar aonde? Você quer chegar aonde? E aí se você me fala, Henrique, entrei nisso aqui só pra me pagar minhas dívidas. Tá, e depois? Henrique, eu vou sair, eu paguei minhas dívidas, vou sair disso. E depois? Aqui é um grande poder de manifestação sem qualquer tipo de foco no não que você deva focar no amanhã, mas sem qualquer tipo de foco, de ambição. É como se você estivesse vivendo o momento de agora, tipo, eu preciso pagar minhas contas? Tá bom, vou pagar as minhas contas. Aí entra no emprego, né? Aí aqueles empregos exploradores, né? Que você não aguenta, né? Você trabalha e vive mais cansado do que disposto, né? E aí você consegue pagar suas contas, né? Vamos lá. Só que aí depois que você paga suas contas, você vai fazer o quê? Vai fazer mais dívidas? Ou você vai sair e vai procurar outro emprego? Mas se você vai sair e procurar outro emprego, você vai procurar outro emprego do quê? Aonde? Sabe? Falta um pouco de autorreflexão, né? Ermitão, que é o eremita. Falta um pouco de autorreflexão, falta um pouco de propósito. No que adianta uma energia de um rei de paus na sua vida? No que adianta uma energia de uma pessoa que realmente ela faz tudo e tudo acontece se ela não tem um propósito na vida dela, né? Ó, três de ouro, está trabalhando. Tá trabalhando. Mas tá aqui, ó. Página de ouros, não tá sabendo, sabe? Não tá sabendo pra onde ir, não tem ambição, né? O que tem aqui de força, de estabilidade, força, né, interior, né, para aguentar as adversidades da vida, não tem de ambição, né? E olha que o rei de paus ele é bem ambicioso, né? Fala muito de você ir, né, e usar essa forma de... Aqui, gente, eu vou falar como profissional, né, mas adapte para sua situação, porque tem vezes que eu não estou falando de profissional, estou falando de situações como... romance aqui eu não vejo, né? Não tem situação aqui para mim de romance, né? Isso aqui com certeza não é romance. Mas é situação de sociedade, essas coisas, né? De vida, até propósito de vida, né? Tem um propósito de vida, porque tem um rei de pausa aqui, pode falar disso, né? Mas aqui a grande maioria, majoritariamente, fala sobre trabalho, né? Sobre dinheiro, sobre propósito, sobre ambição, né? Físico, né? Então aqui fala você até gastando com coisas supérfluas, sobre coisas que você no dia a dia não tem necessidade, mas você quer, né? E isso tá bom, te leva até um certo tipo de prazer, até um certo tipo de equilíbrio com você, né? De tipo assim, eu estou conseguindo pagar minhas contas, eu estou conseguindo comprar o que eu quero, estou conseguindo fazer o que eu quero. Você tá até com essa animação, né? Só que aí vem a carta do eremita falando aqui, qual que é o propósito? Por quê? Qual que é o propósito disso? Né? A dificuldade de descobrir o seu propósito, né? Aqui com as cartas do baralho cigano, né? Muita... A nuvem aqui, ela vem nublando os pensamentos, né? Muita dúvida, né? Tá ali, tá no meio, já tá no rolê acontecendo, né? Que é muito de rede pausista, já tá enfiado, né? Mas, pra onde que eu vou?
né? O que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer, eu só sei que eu tô precisando de dinheiro, eu tô conseguindo dinheiro, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? Tá, eu vou gastar. Tá bom, tô gastando. Mas isso tá me fazendo feliz? Não sei. Tá, essa é a energia que me passa, entendeu? Falta seguir a intuição, falta seguir um coração, falta seguir o eu interior. Existem meditações no YouTube que falam sobre você escutar o seu eu interior, né? Aqui falta propósito. Essa é a palavra. Falta propósito, né? Aqui fala de você até descobrindo, né? O propósito, né? Algo que você tem familiaridade, né? Mas até você descobrir vai demorar um pouquinho, viu, filho? Tá fácil. É uma situação em que você vai ter que ouvir mais dentro de você, internamente dentro de você. Só assim, para você descobrir de fato o que você quer. Né? Porque aqui parece que você está perdido. Um grande, alto nível de poder, de manifestação. Tudo que você quer, você consegue fazer. Só que é só o poder. Porque a ambição e o onde eu quero chegar não tem. Aliás, não tem nem a caminhada. Você está vivendo só um dia por vez. Né? Não julgo, né? Se você está num trabalho 6 por 1, a gente entende que a gente só dorme, acorda e vai trabalhar e às vezes a gente nem tem um propósito. Mas aqui te cobra isso, porque você precisa ter um propósito. Com essa energia, com essa energia dele aqui, ó, você precisa de um propósito. Porque com a energia dele você alcança qualquer tipo de coisa que você queira. Basta você ter seu propósito. E aqui são pessoas que estão perdidas, tá? Hum, deixa eu pedir um conselho. Pra que baralho eu vou pedir um conselho? Hum, pedir pra esse aqui, ó. O conselho vai ser dele. Baralho, um conselho para o grupo número 1. Um conselho. Um conselho, baralho. Será que eu aceito? Vou aceitar. Deixar de ouvir muito a opinião dos outros. Aqui fala muito sobre isso. Ouvir dentro, né? Ouvir o seu eu superior. Algumas pessoas aqui têm assuntos na justiça, né? E problemas com a família, né? Um padrão ancestral aqui de problema com a família, né? Pais divorciados, tem algumas coisas aqui referente à justiça. Então, pais divorciados, e aí acaba que você tem que passar por aquela briga judicial, né? Muita briga, muita confusão entre família, e isso acaba tirando seu propósito, né? Às vezes você passa por um processo tão ruim dentro da sua casa, né? E aí você só quer sair disso, e aí você entra nessa montanha-russa que foi falada agora há pouco, né? É, Mas aqui tem um chamado, tá? Pra você se reconectar com você mesmo, tá? Vai libertando essa energia, tá? Porque quando a gente abre isso aqui, você se identifica com isso aqui, automaticamente você tá curando. Automaticamente você tá sabendo, né? Aqui também falo com pessoas com depressão, né? Pessoas com algum grau de depressão, né? Pra estar vivendo essa situação, né?
Falo com pessoas também com burnout, né? De tanto trabalhar e sem saber o propósito. Falo com pessoas com burnout, com depressão, né? Para pouca gente aqui, pouquíssima gente, tem alguns aqui que tem sim uma magia negra na família de prisão, né? Ancestral, existe, tá? Mas é para uma grande minoria aqui, a grande maioria aqui eu vejo depressão e até é compreensível a depressão pela situação que ocorre aqui. Mas é muito problema familiar, muito problema na justiça de divórcio, pensão, essas coisas, né? E que isso leva, sim, a pessoa até ficar um pouquinho habitolada, né? Então, assim, não vieram falando um conselho, né? Porque as cartas elas falam o que elas querem, né? Mas aqui ficou bem claro que tem um propósito. Faça as coisas, faça. Mas tenha o seu propósito. Saiba o que você quer no final disso aqui, tá? Então é isso, tá, grupo um? Muito obrigado aí pela leitura. Foi uma bronca fofinha, né? Algo como um alerta, né? Mas nem sempre as cartas vão sair boas, né? Sou mais acostumado com as cartas saindo brigando do que elas saindo alguma coisa boa, né? A maioria das pessoas que eu atendo, pelo menos, né? São mais brigas e broncas, né? Mas é isso, muito obrigado, viu? Voltamos ao grupo 2 do Imperador, tá? Outro também que ele é manifestador, né? Ele fala e acontece. Ele manda e acontece, né? Ele manda e as pessoas vão lá e faz, né? Ele é mandão, né? Aqui a gente tá falando com pessoas que podem ter um cargo alto, né? Em seu trabalho, em alguma outra situação. A gente pode estar falando com pessoas que sejam um pouquinho autoritárias, né? Eu não posso deixar de falar isso. A gente está falando aqui com pessoas também com alto poder de realização, né? Com propósito. Diferentemente da primeira, eles têm um propósito, né? Então vamos ver aí o que a leitura desse montinho traz. É um montinho que se acha um pouquinho, viu? Não sei porquê, mas eu vi aqui na minha cabeça. As vozes falam comigo o tempo todo. Mensagem pro grupo 2. Carro. Já começou com movimento. 9 de ouros. Cavaleiro de espadas. Vários workaholics aqui, né? Tarô. Pro grupo 2. O que temos de mensagem pro grupo 2? Morte. Olha. Eu já captei a mensagem. 5 de paus. Olha só. Mais um imperador. Foi. É. Abrace a sua transformação. É isso que eu ouço aqui. Abrace sua transformação, abrace quem você é. Se permita, né? Não ser forte o tempo todo. Deixa eu ver se tá gravando. Isso, tá. Ó, quis cair mais uma, eu vou considerar. Se permita não ser forte o tempo todo, né? Quer dizer, seja forte, mas se permita sentir, né? Vamos lá. O carro. Deixa eu ver aqui. O carro. 8 de ouros.
Cavaleiro de espadas, o 8 de paus, o 2 de espadas. Aparentemente todos os grupos aqui estão falando de transformações, né? Morte, 5 de paus, o imperador, 6 de paus, cinco de espadas, a casa do baralho cigano, agora o baralho cigano, a cobra, o cachorro, olha você por dentro, coisa linda, o navio, os ratos e os caminhos. Gente, pera aí que eu vou dar pausa aqui rapidinho pra só reparar um negócio aqui. Foi. Gente, liguei a luz aqui, mas eu acho que tá pior, né? Tá dando muito reflexo. Mas vamos lá. Abrace a sua transformação. Se permita não ser forte o tempo todo, né? Na verdade, a posição que você está pede para que você seja forte o tempo todo, né? Que a gente tem, já começou com a carta do Imperador, né? Mas tem outras cartas que reafirmam, né, a sua... Eu vou apagar a luz, gente, para não dar reflexo, só um minutinho. Então, não, isso te impede, né, de muitas coisas, lógico. Esse imperador, ele é um homem que ele vai atrás dos seus objetivos, como sempre, qualquer imperador, né? E ele vai atrás até que rápido, e até com uma certa paixão, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas aqui, ó, e em outros baralhos também, né? Mas você pode ver que aqui, no, na carta do carro, tem uma copa, né? Ele tá levando uma copa em direção a alguma coisa. É uma paixão, né? Paixão pelo quê? Pela vida, pelo trabalho, por alguém, né? Tem várias possibilidades aqui, né? E exige dele ir atrás, sendo um pouquinho até que bruto, né? Na base da brutalidade, na base da agressividade, ele tendo que ir atrás de uma forma muito incontrolável, né? Ele em busca, né? Incontrolável. Nós temos aqui a carta do 2 de espadas e deixa até uma certa dúvida, né? Por que uma dúvida? Porque ele sabe, esse imperador sabe que para ele ir atrás do que ele quer, da paixão que ele deseja, né? Seja ele o que for, seja uma pessoa, seja um trabalho, seja alguma coisa. Não é que nem a primeira leitura que é basicamente trabalho. Não, isso aqui está indo atrás de alguma coisa, pode ser várias coisas, né? Mas aqui mostra que para ele ir atrás, ele tem que assumir uma postura muito machão, sabe? Aquela postura de tipo assim, não posso deixar ninguém atrapalhar os meus objetivos. E isso cansa, né? Ele já se sente meio com um pé aqui e outro pé ali, porque ele sabe que isso é uma coisa que não tem volta, é uma transformação que não tem volta, tá? E a partir do momento que não tem volta, ele vai gerar muitos conflitos, né? Porque aqui tem dois 5, né? Que é o 5 de paus e o 5 de espadas, né? Ambos falam de conflitos, né? Eu considero o de espadas um conflito menor do que o de paus. O de paus, pra mim, ele já é mais agressão física, né? Mas não que seja agressão física, pelo amor de Deus, mas é uma coisa mais
um pouco mais incisiva, né? O de espadas é mais como aquela a Guerra Fria, sabe? Uma Guerra Fria, alguns conflitos, uns contratempos, né? E é aquilo, né? Prego que se destaca leva martelada, né? Porque vem aqui a carta do imperador reafirmando, né? O seu grande poder de manifestação, o seu grande poder de pessoa, né? Com o seis de paus, né? Que fala que você é muito visto por isso e às vezes até muito invejado por isso, né? Essas brigas, esses conflitos que você tem, às vezes é muito por inveja, né? Tem aqui a carta dos ratos reafirmando, né? Inveja nos caminhos, né? Às vezes fala disso aqui de uma conquista de uma casa, tá? Uma conquista de uma casa, uma empresa, tá? Até mesmo um casamento também pode ter, tá? Que pode gerar aí alguns conflitos, né? Às vezes até familiares, tá? São pessoas que vão admiram você, mas ao mesmo e tem pessoas que invejam você. Saiba diferenciar, tá? Sabe diferenciar elogios, sabe diferenciar carinhos, né? Tem alguns carinhos que eles são feitos, mas eles não são feitos com verdadeira emoção, tá? Então aqui vem falando isso. É bem breve aqui o da carta do imperador. Então assim, quando você assumir a sua postura, mesmo que você esteja aqui, e eu lembro de um amigo meu chamado Ed, que teve uma vez que ele fez uma leitura pra mim e saiu assim, você tá com medo. Aí ele falou, mas vai com medo. E vai com medo. Entendeu? Vai com medo por quê? Porque você tem que se reafirmar aqui, ó. E vai sem dó, tá? Vai sem dó pro seu objetivo, tá? Você tem que reafirmar isso aqui, ó. Viu duas vezes. Pera aí, vou conseguir. Viu duas vezes, imperador. Aqui tá falando, você tem que reafirmar o seu poder, você tem que assumir o seu poder de imperador. Você é, mas você ainda não assumiu o seu poder de imperador, né? E assumir o poder de imperador vai ter muitas pessoas contra, né? Vai ter pessoas que vão ter inveja de você pela postura que você está. Tem pessoas que vão admirar você, né? Que a admiração geralmente as pessoas admiram de longe, né? Inveja as pessoas mostram mais, né? Que é aquele elogio, aquela coisa, né? É uma transformação, né? Por isso que você está aqui nessa dúvida, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Né? Será que eu vou para esse trabalho? Será que eu não vou? Será que eu entro nesse relacionamento? Será que eu não vou? Às vezes esse relacionamento, vamos colocar aí um exemplo, né? Eu sou gay, né? Às vezes a pessoa, ela não é tão assumida, ela entra no relacionamento, ela sabe que ela vai ter que assumir, então é uma transformação, né? Se eu falei isso é porque tem, tá? Às vezes a pessoa, ela, a pessoa que você quer não tá num paradigma, né, da sociedade e aí você tem que arriscar tudo, né? Mas aqui tá falando que você é o imperador, você é o comandante da sua vida, você é o comandante. E tem muita carta de movimento aqui falando vai, mesmo sem saber para onde vai dar, mesmo você sabendo que você vai ter que enfrentar algumas coisas, vai. Porque no fim vai ser muito bom, né? Aqui é só um processo, né? Aqui é só um processo, né? Deixa eu até tirar mais cartas para dizer aqui, ó. Opa. Olha, confirmando. Mais uma, isso. Olha. Porque isso aqui tudo, ó, vai transformar você, tá? Nove de copas, a lua e o rei de espadas, né? Mostrando você a ter resiliência mental, tá? Porque essas pessoas, não é pessoas, não é adversidade, são ensinamentos, são pessoas que estão ali para te ensinar, né? Então, essa situação, né, tá vindo aqui para transformar você. É que eu não tenho a outra carta, gente, até eu achar, mas o 8 de copas, ele é um monte de nuvem, né? Como se a pessoa tivesse bagunçada, né? O 9 de copas é quando já foi, sabe? Quando passou, tudo certo, né? E a lua, ela vem aqui, né? Falando que na escuridão a gente tem que seguir nossa intuição. E a intuição tá mandando você ir. Vá, né? Vá porque você vai controlar. E olha só que interessante. Na carta do Rei de Espadas. Borboletas, monarcas. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Tá vendo?
Borboletas monarcas, que é o símbolo de transformação. Então assume seu poder de imperador. Vá atrás do seu poder de imperador, né? Conquiste, seja lá o que for, relacionamento, casamento, trabalho, alguma coisa, que as pessoas vão dizer contra, as pessoas vão ficar contra, mas que fiquem, porque você tem que assumir sua postura de imperador. E a partir do momento que você assume sua postura de imperador, sua vida decola, sua vida anda. Você resolve seus problemas, porque você vai estar de bem com você mesmo. Você vai aprender a seguir sua intuição, porque a sua intuição não falha. Meu Deus. Aqui. Sua intuição não falha. Ah, meu Deus, eu não estou enquadrando direito as cartas. Ó, aqui, ó. Você, de bem com você mesmo. Seguindo a sua intuição, porque ela não falha. Né? A lua fala de outras coisas também, mas aqui ela me mostra muito a intuição. Porque naquele momento de escuridão, a gente olha pra lua, é a única iluminação que tem. Você entendeu? E aqui o Rei de Espadas, falando do total controle absoluto da sua mente, dos seus pensamentos. E olha só, com borboletas monarcas, que é a transformação. Então, grupo 2, assume seu poder, vai atrás, corre, porque vai dar certo. No fim de tudo, a resolução tá aí, tá? Muito obrigado, viu? Vocês se esperarem até aqui e até uma próxima. Tchau! E aí, grupo 3. Gente, eu não estou cortando o vídeo, tá? É porque eu tô gravando de celular, né? Não tem câmera. Então, pra gente economizar memória, né? Vou dar uns cortes, tá? Então vamos lá pro grupo 3, né? A gente vai falar do quê? Do Rei de Ouros. Ele é um rei estável, né? Aquele rei que ele se mantém, né? Ele não, ele é muito seguro, né? Seguro de si, né? Diferente do Rei de Paus, tá? Ele é seguro de si, de tipo, eu tô bem comigo mesmo, a minha vida tá boa, eu estou onde eu deveria estar e eu estou em paz, né? A vida do Rei de Ouros é assim, né? Ele é charmoso, ele é lindo, porque ele tem a segurança, né? E cá entre nós, segurança deixa a pessoa muito bonita, porque quando a pessoa ela tem segurança, ela não te demonstra nenhum tipo de desconfiança e nenhum tipo de instabilidade. Então são pessoas bonitas, né? De energia. Qual que é a mensagem pro grupo 3? Olha. Todo mundo aqui com alto poder de manifestação. Eu estou falando com. Esse vídeo de hoje é só pessoas com transformações. Somente. Saiu a mais. Qual a mensagem pro grupo 3? Saiu 6 cartas, 6 cartas. Ué, não é mesmo? Saiu 6 cartas em um, saiu 6 cartas no outro. Ué, tem que sair. Ué. Baralho. Mensagem pro grupo 3. Tem um romancezinho aqui, né?
Tô falando com um grupo que definitivamente primeiramente, né? Vamos por partes, né? Como diria Jack Stripador, eu sempre penso nisso. Quando eu falo vamos por partes, eu sempre penso nisso. Enfim, existe aqui uma paixão, né? E é engraçado porque para um rei de ouros, às vezes uma paixão te desestabiliza. E é ruim ser desestabilizado. O rei de ouros ele não gosta, né? Então aqui fala de uma situação até que gostosa, uma paixão, né? Um desejo muito grande, né? E faz o grupo 3 pensar muito nos prós e nos contras, né? Aqui vocês aparecem muito com a energia do Hierofante, né? Que é muito controlador, né? Muito quer ter as coisas no controle, né? Muito de rei de ouros, né? Ter as coisas no controle, né? Querer controlar as coisas. Mais no imperador, né? Mas o rei de ouros ele tem essa coisa, né? Até porque o imperador ele é a junção de todos, né? Então ele é muito controlador, né? Então ele pensa, né? Nessa paixão e ele sabe, né? Que essa paixão transforma, né? E faz ele sofrer, faz ele pensar, né? De se eu perder o controle, e se eu perder? Porque como é que vai ser, né? Eu tô tão bem aqui, né? A minha vida tá tão boa, né? A minha vida tá estável, aqui eu tô regando os frutos, tá dando frutos, entendeu? Mas assim, tá vindo tão forte, né? Que é a carta do carro. Tá vindo tão forte esse amor, essa paixão, né? Que eu tô agindo até como uma criança, né? Tô sendo impulsivo, né? E isso me corrói por dentro, porque eu sou assim, ó. Na verdade, né? Eu sou assim, né? E eu tô nesse dilema. Será que eu me entrego a essa paixão e transformo a minha vida, né? Será que eu me entrego a esse relacionamento e deixo aí nossos caminhos se cruzarem, né? Pra dar, sei lá, um possível casamento, né? E até, às vezes até trabalhar juntos, não sei, né? Às vezes aqui vocês vão trabalhar juntos, vocês trabalham juntos, né? E isso é normal, tá? De um rei de ouros, né? É esperado até de um rei de ouros, né? Tem um rei de espadas aqui também, né? Mostra você muito mental. É esperado, né? Porque um rei de ouros jamais perdeu o controle. Rei de ouros, não perco meu controle. E já perdeu, né? Porque uma carta do carro, uma carta dos amantes, uma carta de um pajem, né? Um valete de paus, que ele é bem impulsivo, na verdade ele é impulsivo pra caralho, né? É básica. Ó, uma carta do cavaleiro, né? Correndo em direção, assim, né? Essa pessoa, ela faz você agir com impulsividade e aí você fica se corroendo por dentro porque você é uma pessoa controladora, mas você não sabe, você não... Falei, meu Deus, como é que eu vou agir, né? Porque eu sou tão certinho, eu sou tão controlado e essa pessoa ela transforma, assim, ela me traz vontades, ela me traz desejos, né? Ai, que energia gostosa que eu tô sentindo aqui. Energia de paixão, sabe? Aquela energia gostosa. Essa energia que é boa. Então, assim, ai, nossa, como é que eu vou, né? É aquele medo de se jogar, né? Tá com medo, né? De passar pela transformação. Tá com medo. Mas é isso é esperado, né? De um rei de ouros. É esperado, né? Vamos ver o que mais temos aqui pra dizer, né? Que essa leitura ainda não tá muito completa. Te causa muito desconforto, né? Desconforto esse até por traumas que você mesmo tem, tá? Não tá colocado esses traumas aí, tá?
Você que coloca esses traumas, tá? Você tem que ressignificar isso, tá? Pode ser que não dê nada, pode ser que não dê nada, mas pode ser que seja o amor da sua vida e você vai casar e vai ter filhos, sabe? Muito desejo. Você vai ceder, você vai acabar cedendo, tá? Olha, rei de paus. Rei de paus, da leitura anterior lá do primeiro. Não que tenha relação, mas aqui tá falando que você vai ceder aos desejos. Ó, três de copas, de novo, três de copas. Eu esqueci de falar as cartas, né? A emoção é tanta, que a força é tanta, a paixão é tanta que eu esqueci até de falar as cartas. Nove de paus, sabe? Tentando segurar isso, mas não vai. Não vai segurar, meu amor. Não vai. Deixa eu beber água, que deu até sede. Não vai, meu amor. Você não vai. Porque descontrolou você e tá vindo aqui pra transformar isso mesmo, pra tirar esse seu senso de controle da sua vida, tá? Pra tirar esse seu senso de controle, pra você sair disso aqui, ó. Não dá mais pra você ficar assim, né? Sentado entre as pernas, assim, pensando na vida. Sabe? Não dá. Tá na hora aqui, ó. De novo, a monarcas. Deixa eu ver se tá focando. Focou. Tá escuro, né? Dá uma iluminada depois. Não dá. Não dá mais. Entendeu? Você vai ceder esse desejo, você vai agir com impulsividade, você vai se jogar, entendeu? Porque aqui veio pra isso, pra você se jogar. Entendeu? Pode ser que não dê em nada. Né? Aqui tá o nove de paus falando assim, ah, eu tô em medo, vai que não dá em nada. Pode ser que não dê nada. Pode ser que você esteja se relacionando com uma pessoa e depois não dá nada, nó errado, né? Nó cego, né? Que o povo fala. Pode ser, sim, mas pode ser que você encontre o amor da sua vida, né? Se joga. Isso, se jogar, não é questão de você perder a sua razão, perder o seu senso, tá? Se jogue com senso, né? Mas é para que você entenda que nem tudo você pode controlar. Nem tudo o rei de paus você pode controlar, tá? É isso, tá? Muito obrigado, gente, pela leitura. Foi uma coisa linda. Eu me diverti. Essa última leitura que eu me diverti horrores, porque adoro. É tão bom ver uma pessoa que é tão controladora, ela cedendo aos instintos dela, porque a pessoa fica desesperada, sabe? E é gostoso, é gostoso. É uma sensação boa, tá? Pra vocês não, lógico, né? Mas pra mim, eu que tô de fora, é uma sensação gostosa. Vai transformar você, vai trazer você de novo, né? Pro jogo da vida, né? Que nem tudo você controla. Você achou que até o sentimento você ia controlar, você achou até mesmo que aquela pessoa você ia controlar? Aquela pessoa que você ia controlar, não, na verdade. Aquele sentimento por aquela pessoa você ia controlar? Não, você não controla. Você vai estar de pneus arriados por essa pessoa. E não há nada que você possa fazer, a não ser aceitar, tá? Então, gente, muito obrigado mesmo, tá, por essa leitura. Foi lindo, foi gostoso, eu adorei. Quero criar e fazer mais vezes, né? Com outros temas, com certeza. Contando historinhas, contando até alguns ensinamentos que eu conheço de tarô. E eu espero que vocês façam bom uso, né, dessa informação, né? Lembre-se que ela é geral, não é para todo mundo. Se não vão ressoar com você, não ressoou, pronto, acabou, joga pro universo, né? Se ressoou, pelo menos uma parte, guarda pra você, porque ali tem um conselho pra você da espiritualidade, tá? Então é isso, gente, um beijo pra você no coração de vocês e até a próxima. Tchau!